né? Então, assim, pô, se eu tivesse lá do lado dos caras, então eu deveria obedecer aquela autoridade que tá, né, matando um monte de gente? Não, né? Então a gente percebe que, né, que Paulo diz, olha, tenha discernimento daquilo que você vai fazer. Se estiver alinhado com o reino de Deus, amém. Então até a gente mesmo dentro de uma igreja, né, o pastor às vezes ele traz uma palavra, aquela palavra, por exemplo, ou às vezes ela machuca a gente porque é algo que a gente precisa ser curado, ou a gente percebe que aquela palavra que ele trouxe não está muito alinhada, né? Tem um pouco de ego ali, tem um pouco de vaidade dele ali. Então, como que a gente lida com aquela situação, né? Não é com rebeldia, não é confrontando o pastor, né? É talvez chamando ele do canto depois, falando, ó, pastor, pô, aquela palavra ali me incomodou aqui, será que, né, a gente não precisa orar em relação a isso? Então, assim, não adianta a gente rebelar também, por exemplo, dentro, né, ali com o pastor ali, as ovelhas sair tudo correndo e falar, pô, realmente, eu acho que o cara lá tem razão, né? Aí a gente acaba virando pedra de tropeço, ao invés de a gente querer, né, edificar, né? Então não é Ele sobre o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Santo Deus, amado Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, Jesus. Reunidos para receber de ti, ó Pai, teu maná, para nos enchermos da tua presença, do teu espírito, para aprendermos de ti, Senhor, e recebermos a tua palavra, Senhor, não, que não só nos conforta e nos dá sabedoria, mas também nos direciona, Senhor, a respeito da tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas, que possamos ser instrumento, Pai, de ti. Que possamos ter, Senhor, sabedoria para agir em cada momento, Senhor, em cada decisão, e que jamais nos afastemos de ti, Pai. Quero te pedir, Senhor, proteção para nós, para nossas famílias, que nenhum mal venha nos acontecer, venha nos atingir, Pai. Assim como diz na sua palavra, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, Senhor. Que tudo aquilo que vier contra nós, ou por qualquer um de nós, Senhor, os nossos, os nossos pais, os nossas esposas, nossos filhos, os nossos irmãos, Senhor, que venham cair por terra antes de nos atingir, Pai. E todo aquele, Senhor, que está precisando de cura, seja da alma, do corpo, do espírito, Senhor, que possa receber a Ti, a Tua presença que cura, Senhor, a Tua presença que nos ilumina. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite a Patrícia nesse momento, Pai. Dê a ela força, dê a ela alívio, Senhor. E haja, Pai, na vida dela, Senhor, para que haja cura. E que ela saiba, Senhor, para a Tua honra e glória, que foi Tu, Senhor, que providenciou. O coração dela, Senhor, se volte para Ti. E que ela possa receber as Tuas bênçãos, Senhor. Sabemos, ó Deus, E que o o Senhor é um Deus privilégio, do Pai, impossível. de conhecer a Ti. Do impossível. De conhecer, Senhor, e saber o quão bom és Tu, Senhor. E que só existe um bom, Pai. E esse bom é Tu, Senhor. Obrigado pelo privilégio desse dia, dessa manhã, dessa noite. Possamos estar contigo, Pai, a todo instante, a todo minuto. Guia-nos nesse devocional, que seja a Tua palavra, Senhor, a palavra do Seu Espírito Santo, nos conduzindo, nos guiando através do Seu entendimento. Que o Seu entendimento, Senhor, entre em nossos corações, transforme, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, o nosso entendimento, as nossas ações, os nossos pensamentos, Senhor. E que estejamos à mercê, Senhor, do Teu Santo Espírito. Não só hoje, mas para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é 13, né? Hoje é Romanos 13. Submissão às autoridades. Eu ia até o 7. Aí a gente vai. Eu tenho mais dois trechos né, depois. Eu vou ler Pode aqui ser? para vocês. Até o 7. A palavra de Deus em Romanos capítulo 13 nos diz assim: toda a autoridade, toda toda alma sujeita, toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus.
E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para o bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Interessante nessa palavra, né? Então, amados, nós aqui nós temos que, nós como cidadão, como seres humanos, a palavra de Deus nos fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu lembro dessa passagem porque os republicanos, fariseus, os judeus tentaram colocar Jesus na parede para incriminá-lo, né? É justo? Eles perguntaram para Jesus. É lícito pagar tributo, pagar impostos? E Jesus, sabendo que eles queriam, né, agiram de má fé, Jesus falou para eles que me dá aqui uma moeda, né? E eles trouxeram a moeda. E Jesus mostrou a esfinge para ele. De quem é essa esfinge aqui? É de César. Pois bem, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus é aquilo que Deus nos dá. O que Deus nos dá? Nos dá o ensinamento, nos dá a doutrina, nos dá os mandamentos. E o que é mandamento? Mandamento é uma ordenança. Quando ele fala para você, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, isso é uma ordenança. Nós temos que cumprir com esse mandamento. E quando ele fala aqui, ó, toda alma esteja sujeita à potestade. A minha Bíblia fala potestade, mas tem uma outra Bíblia aqui que fala autoridade. Quer dizer, potestade é autoridade, né? Aqui, tua Bíblia aí, James, o que fala, filho? Em qual versículo? 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram Não, mas qual o ordenadas por versículo? Deus. É o Qual o 13, versículo? capítulo Não, 1, 13, 1. 13:1. Romanos Todos 13. devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Esse é o versículo 1. Então, é isso que eu
que eu estou falando, porque essa Bíblia que eu leio com vocês todo dia fala potestades. E a potestade é a mesma coisa. Potestades quer dizer autoridades, né? Então, Deus fala que para nós estarmos sujeitos a ela. Quer dizer, nós temos que obedecer. Assim como o filho obedece o pai, assim como nós temos que respeitar o policial, o delegado, assim como o prefeito é a autoridade máxima na cidade, enfim. O professor tem que ser respeitado pelo aluno, tem que haver hierarquia, né? Tem que haver respeito para que as coisas funcionem. Porque senão, como é que vai ser? Então, quando ele fala assim, ó, que toda autoridade foi ordenada por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si consequências, condenação. Então, às vezes a gente fala, mas fulano está sofrendo por isso, por aquilo outro. Mas a gente não sabe por que a pessoa está passando por aquela luta, por aquela dificuldade, por aquela prova, por aquela situação. Porque, aos olhos nossos, nós não sabemos o que o outro faz. Cada um sabe de si. Mas Deus conhece a todos. E Ele sabe onde a pessoa está errando. Então, muitas vezes a gente não quer, a gente quer burlar o governo, não quer pagar imposto, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali para é errado. Tá aqui, ó, onde ele fala pagar tributo a quem é de direito. Se a gente for olhar lá na Bíblia, no comecinho lá em Samuel, quando o povo de Deus pediu, começou a gritar para Samuel que queria um rei. Hã? Olha só, Samuel ficou irritado. Deus falou: não, não fique irritado. Não, não se irrite, não se ire, porque não é a você que eles estão ofendendo, não é a vocês que eles estão agredindo, é a mim. O próprio Deus falou isso, porque eles não estavam contentes então com Deus, porque eles queriam um rei. Então vamos dar um rei a eles. Só que eles vão ter que pagar os empregados do rei, vai ter que pagar a mordomia do rei, tudo que a gente paga hoje é por causa disso. São coisas que a gente tem que analisar. Ah, você quer um rei, então você quer a sua nação. Você não está contente com Deus, então você quer um rei, então vamos colocar um rei. Só que o rei vai ter que ter um empregado, vai ter que ter um soldado para cuidar dele, vai ter que ter um guarda-costas, vai ter que ter um. Enfim, tudo que tem a mordomia hoje, né? E quem é que paga isso? Somos nós, os contribuintes. Ah, mas o governo cobra muito imposto, é imposto aqui, imposto ali. Mas o governo é que administra o país. As autoridades é que administram. Tem que construir estrada, tem que construir escola, tem que construir hospitais, tem que pagar médico, tem que pagar enfermeira, tem que pagar motorista, tem que pagar. Enfim, são todas as despesas que são pagas pelo contribuinte, por tudo aquilo que nos é prestado. Então, a palavra é muito clara. Toda autoridade, toda, toda alma, todo ser humano, toda pessoa esteja sujeito às potestades, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, às vezes, a pessoa fica irado com a polícia, fica irado com o juiz. Mas por quê? Se
a autoridade ou magistrado está dando em cima de você, ou a cobrança de imposto. Por quê? Porque você não está cumprindo com a sua parte, com a sua obrigação. Então, vem sobre você, é acarretado aquilo que você não venha gostar. Então, ele fala: queres tu, pois, não temer a potestade, quer dizer, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, ou haja corretamente, seja prudente, pague aquilo que lhe é cobrado e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Ainda fala aqui, ó, porque ela é ministro de Deus. Porque todas as coisas são para Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E nós, James, Fábio, Ruth, Marineide, Samuel, Tamires, nós sabemos, nós como conhecedor da palavra, nós sabemos que tudo é para Deus, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é dele. Tudo, tudo. Não é só isso, aquilo, aquilo, outro. Não, é tudo. Então nós temos que ter paz dentro de nós. E como é que nós temos paz dentro de nós? Quando nós respeitamos tudo que está escrito aqui. Porque ela é ministra de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Tá? E na outra Bíblia fala assim, ó, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus, é vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por esta razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, entendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que é deveis. E que deveis tributo, tributo. E quem deveis imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amor uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Eu acho que eu ultrapassei aqui, porque essa outra Bíblia minha aqui, ela não para aqui no 7, ela não tem aquela divisória, né? Já essa tem. O amor ao próximo e a vigilância e a pureza. Bom, eu dou oportunidade aí para vocês comentar alguma coisa. Ficar só nas minhas palavras. Que, O que é que você quer me falar, diz, James? James? Fábio? Eu sei do que o senhor está se referindo aí, pai, mas eu prefiro não entrar nessa discussão porque não vai levar a lugar nenhum. Não, Mas eu leio, não. a Não minha tô Bíblia mesmo. diz uma coisa, na minha Bíblia fala assim, tá? O É. apóstolo Paulo não trata de situações em que as autoridades punem os que fazem o bem e recompensam os que fazem o mal. Embora certamente estivesse ciente dessas situações à luz do Antigo Testamento e da história judaica, bem como da experiência de Jesus. Os outros apóstolos e as outras questões greco-romanos, aqui ele se limita a comentar a postura adequada diante de autoridades que agem de acordo com a sua vocação. Mas, Não tenho tá, mais. você não quer entrar nesse mérito, né? Deixa eu comentar isso, mano, um pouquinho, vai. Antes que a gente. O senhor me dá essa licença aí.
Fala, Fábio. Fica à vontade, querido. É, bom, a gente sabe que Paulo se refere também às autoridades governamentais, mas eu acho que grande parte do foco aqui também é das autoridades dentro da própria igreja, né? Então a gente está falando aqui dos bispos, estamos falando dos pastores, estamos falando de todas as pessoas que de certa forma exercem uma autoridade dentro da, da espiritualidade aqui, né? A caminhada com Jesus. E a gente está falando de sacerdotes, estamos falando da gente aqui também, né? A gente toma posse da autoridade que Deus nos dá para a gente poder exercer, seja uma evangelização, seja, né, um abraço num amigo, seja um sorriso, né? Tudo que transborda no coração de outro, de certa forma, a gente está usando, né, aquilo que Deus, né, coloca no nosso coração e pode ser utilizado e visto como, de certa forma, uma autoridade que Deus nos dá, né? E eu tava até. Isso é uma palavra muito forte, porque assim. E aquele que faz o mal, né? Porque aqui fala, né? Se você fizer o bem, né, para autoridade, ela não vai te fazer mal, né? Acho que tem um trecho aí que fala isso. Se não me recordo aqui, eu até abro aqui. Mas fala, para que você não seja punido pela autoridade, faça o bem. Só quem sabe que tem autoridade que se você fizer o bem, você morre. O cara quer que você faça o mal mesmo, né? Então, lá um bandido aí um cara chefe da boca lá, meu. Pô, o cara chefe da boca, o cara é o seguinte, meu, se o cara vier na boca e quiser levar uma droga lá e o cara não pagar, é pra você matar o cara, meu. Né? E matar o cara é mal. Então, assim, como é que, né? Então, assim, sirva qualquer autoridade, não é qualquer autoridade, né? E aí eu acho que tem o que James está comentando, que são as autoridades que fazem o bem, são as autoridades que estão alinhadas com Cristo, né? São as autoridades que estão alinhadas com aquilo que Deus quer, né? E a gente não está falando, né? Aqui, aí eu fui puxar aqui no, né, nosso chat GPT que a gente usa aqui para ajudar, né? Aí eu até coloquei aqui, né? Pô, ó, Romanos fala sobre autoridade, versículo 7 fala sobre fazer o bem, mas quando a autoridade é má e quer que o servo pratique o mal, como fica, né? E aí ele vem aqui e traz uma reflexão aqui, ó. Essa é uma excelente pergunta e profunda, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí fala, né, que ó, toda autoridade é constituída por Deus, né, que as autoridades existem, blá, blá, blá. Porém, isso parte do princípio de que as autoridades estão cumprindo seu papel legítimo e justo, né? Mas Paulo não diz que devemos obedecer cegamente quando as autoridades exigem algo contra a vontade de Deus. E aí ele trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, as parteiras do Egito, né? Então, por exemplo, desobedeceram ao faraó e salvaram os bebês hebreus, por exemplo, né? Inclusive Moisés, não foi? Ó, Daniel, por exemplo, orou mesmo quando era proibido e foi jogado na cova dos leões. Então, né, como pediu ali para Daniel se prostrar, por exemplo, falou que não ia se prostrar, né? Teve lá os que passaram no fogo também, lá 7 vezes, né? Mas não se prostrou a outro Deus. Então, Pedro e João também disseram ao Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, não é que a gente tem que obedecer às autoridades de forma, né, cegamente, né? Mas que a gente peça discernimento a Deus, né, discernimento ao Espírito Santo, para que se aquilo que a gente está sendo demandado a fazer, né, vem de Deus ou não, e se a gente deve fazer ou não. Então, por exemplo, se uma autoridade fala para que a gente tenha que negar Cristo, né, então não é de Deus, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, buscar esse discernimento para saber se aquela autoridade está fazendo de acordo com a vontade de Deus ou não, né? Mas é claro, nós precisamos respeitar, nós precisamos honrar. E da mesma forma aqui, até o próprio chat aqui falou aqui, ó, né? Olha só, aqui tem uma outra coisa, submissão e discernimento, somos chamados a respeitar, orar pelas autoridades, mas nunca a compactuar com o mal. Se uma autoridade exigir que mintamos, discriminemos, cometamos injustiça ou negamos a Cristo, deve permanecer fiéis, né, a Deus, mesmo com consequências, né? Então, o que a gente tem que pedir? Discernimento espiritual, né? Ter andar com consciência limpa, né? O respeito, mesmo na desobediência. Então, por exemplo, o exemplo de Daniel, ele desobedeceu com reverência, né? Sem rebeldia. Então, a gente, por exemplo, não ter rebeldia, né? A gente agir, né, conforme aos ensinamentos de Cristo, né? Mas não com rebeldia, né? A gente tem que saber lidar com a situação. Mesmo porque, né, se a gente se rebelar, nós nos afastaremos do Espírito Santo, né? Nos afastaremos de Deus. Então, acho que isso trouxe um esclarecimento, porque a impressão que dá é que toda potestade, né? Toda, porque tem potestade que é do mal, né? Tem autoridade que é do mal, né? E a gente não tem que, né? Então, por exemplo, se eu fosse lá na época de Hitler, então eu estaria com a consciência tranquila, porque se ele era uma autoridade e mandou matar, ele que mandou matar. E isso não é verdade, né? Nós precisamos sim pedir discernimento sobre o que é certo e o que é errado, né? Sabemos se a nossa consciência vai ficar tranquila em relação àquilo que está sendo feito, né? Então, se a gente tem um entendimento de que aquilo ali é do mal, né? Então a gente tem que orar, né?
não obedecer, né? Seguir aquilo, mas também, assim, tratar com respeito, né? Manter o Espírito Santo ali presente, né? Então, assim, não ser rebelde, mas também não sermos submissos, né? A uma autoridade que não está alinhada com aquilo que o Espírito Santo realmente quer. Esse é o entendimento que eu trouxe aqui, e bem esclarecedor para mim. Ontem eu estava estudando essa palavra, porque a impressão que dava, então, sim, seja quem for, você baixa a cabeça e fala amém, né? Então, lá na África, lá que os caras fazem um monte de. Né? Não tô nem falando de Brasil, né? Mas a gente vê em governos, por exemplo, lá em Moçambique, lá, meu, as crianças tudo fugiram para o sul, porque o governo lá, os rebeldes lá, a autoridade lá, tomou conta e saiu matando todo mundo, né? Então, assim, pô, se eu tivesse lá do lado dos caras, então eu deveria obedecer aquela autoridade que tá, né, matando um monte de gente? Não, né? Então a gente percebe que Paulo diz, olha, tenha discernimento daquilo que você vai fazer. Se estiver alinhado com o reino de Deus, amém. Então até a gente mesmo dentro de uma igreja, né? O pastor às vezes ele traz uma palavra, aquela palavra, por exemplo, ou às vezes ela machuca a gente porque é algo que a gente precisa ser curado, ou a gente percebe que aquela palavra que ele trouxe não está muito alinhada, né? Tem um pouco de ego ali, tem um pouco de vaidade dele ali. Então, como que a gente lida com aquela situação, né? Não é com rebeldia, não é confrontando o pastor, né? Eu talvez chamando ele do canto depois, falando, ó, pastor, pô, aquela palavra ali me incomodou aqui, será que, né, a gente não precisa orar em relação a isso? Então, assim, não adianta a gente rebelar também, por exemplo, dentro, né, ali com o pastor ali, as ovelhas sair tudo correndo e falar, pô, realmente, acho que o cara lá tem razão, né? Aí a gente acaba virando pedra de tropeço, ao invés de a gente querer, né, edificar, né? E fazer isso com amor também, né? Fazer isso com, né, com orar, né? Fazer isso com amor, né? Porque não adianta a gente também bater de frente, porque, né, não vai levar a lugar nenhum, a gente não vai, né, mudar a pessoa, né, confrontando de frente, né? A gente sabe que a gente tem que usar de sabedoria para lidar com as situações que são muito delicadas, né? É. Ô, Fábio, só para você ter uma ideia aqui, ó, você vê como é que a Bíblia é. Lá em Jeremias, capítulo 27, tem uma mensagem que Jeremias entrega para o povo de Deus e o povo de Deus não está nem aí. Faz chacota. E, às vezes Deus está falando com a pessoa e a pessoa não quer ouvir. Então aqui diz assim, ó, no versículo 27, fala assim, ó. E lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder. E com o meu braço estendido, eu a dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora, eu entrego e entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Agora eu pergunto para você, desde quando o rei da Babilônia era servo do Senhor? Hã? O cara que Mas a jogou gente sabe, Sadraque, Samara, que Mesaque e Abednego na fogueira, isso é verdade mesmo, fez um Samara. monte. A gente não consegue ter o entendimento, né, do que Deus realmente quer, né? Quais são os propósitos de Deus. Estava lendo esse final de semana o livro de Jó, por exemplo, né? Então, a gente estava falando de sofrimento agora há pouco, por exemplo. Então, a gente não sabe por que o sofrimento das pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado até para julgar, porque muitas vezes a gente acha, né, que o sofrimento da pessoa é porque ela fez algo de errado, né? Mas o sofrimento muitas das pessoas, por exemplo, que a gente vê em Jó, os amigos dele mais próximos julgando Jó, né? Você fez algo de errado, então vai lá, se arrependa, vai lá, não sei o quê. E Jó, na verdade, ele estava sendo desafiado, né? Ele estava sendo quase que convidado a Deus a experimentar um novo passo espiritual, né? Então, um novo nível espiritual. Então, a gente não sabe muito bem por que que Deus faz as coisas. O mal acontece, às vezes, com a permissão de Deus, não com a vontade de Deus, mas com a permissão de Deus. Como ali em Jó, por Mas exemplo, tudo é com a Satanás foi lá permissão e de ele falou: Deus. só não toque Mas na é vida tudo dele, com a faça o que permissão você de Deus, quiser. varão. É Mas, tudo por com a exemplo, Deus permissão não de Deus. mandou Hitler matar judeu, né? Deus não faz o Mas mal, Deus né? Mas ele permitiu. permite. Mas ele Ele permite. Mas ele permitiu. permite. Porque ele tem um objetivo em algum momento de ensinar alguma coisa. Agora, não é porque ele permitiu que então, então já que ele permitiu, então eu vou fazer o mal, né? Então, assim, não podemos compactuar com o mal porque Deus permite que o mal esteja ocorrendo aqui No na passado. minha No passado, os comunidade, ou judeus seja não onde for. sacrificaram o Jesus, que veio para eles. Foi ou não foi? Não foram os judeus Sim, que crucificaram Jesus? sim. Não, não estou aqui dizendo que os judeus merecem ser castigados por isso ou por aquilo. Quem sou eu?
Eu só estou dizendo que são coisas que foram plantadas, né? Agora, Deus Exatamente, usa como o que Deus, ele quer. Deus criou o bem e o mal, né? Criou os ímpios para o dia da justiça, como ele diz. Sim, Mas ele não está dizendo aqui que nós devemos compactuar com isso. O que ele nos ensina aqui é que nós devemos ficar, né, ao lado do que é bom e fazer o que é certo. É isso que a Bíblia nos instrui. Nós devemos buscar fazer o que é certo e estar de consciência limpa. Mas nós não devemos compactuar com o mal, embora o mal possa nos sobrevir com a permissão de Deus. O meu entendimento, ele está muito alinhado aí à explicação que o Fábio trouxe, e ele corrobora aqui com a explicação da minha Bíblia, que Paulo fala, né? Que a gente tem que estar assim, que aqui o apóstolo não trata de situações em que as autoridades punem os que fazem o bem e recompensam os que fazem o mal. E ele se limita a comentar a postura adequada diante de autoridades que agem de acordo com a sua vocação. Agora, realmente, como o Fábio falou, faz sentido. Não adianta eu também querer me revoltar contra uma autoridade, porque eu vou pagar a consequência. Então, a Bíblia, ela explica aqui que eu serei punido por isso. Mesmo mesmo a autoridade estando errada, se eu me rebelar contra ela, eu vou pagar o preço por isso, né? A não ser que Deus tenha misericórdia de mim e me livre de alguma forma. Mas eu entendo que os princípios que Deus nos ensina e o amor a Ele está acima de todas as coisas e de qualquer outra autoridade. Então, eu baseio os meus valores em cima do que eu entendo que é a vontade de Deus e que é o certo fazer e os sinais que eu vejo. Então, quando eu analiso uma situação, eu procuro seguir o que a palavra diz. Não quer dizer que eu esteja certo, mas eu procuro ter esse discernimento, peço por discernimento, e como eu costumo muito ver, lembrar, né, quando Jesus diz que a gente deve conhecer uma árvore pelos seus frutos. Então, eu procuro olhar os frutos para poder ter um pouco mais ali de assertividade, não quer dizer que eu vá acertar, mas ter um pouco mais de assertividade ali, procurar acertar mais na, do discernimento que eu estou tendo, né? Agora, olha, eu acho que não cabe a nós ficar fazendo julgamento de A ou B, porque, a como gente não diz, citou o nome de esse é o ninguém papel aqui. de A gente Deus, só né? citou pessoas da Bíblia. A gente não citou o nome de ninguém aqui, né? Não Eu precisa, só né, pai? quero. Nós não somos criança. Olha, presta Também, atenção, filhão. também, seu Ó, Mário, e todos, bom dia para vocês. Se a gente for ver também, levando para o lado governamental, governamental. Governamental. ok. Se a gente for ver isso, e dentro da Bíblia, o primeiro governo que nós tivemos, o primeiro rei que foi estabelecido pelo povo, que foi Saul. Saul. Ele no final, ele perdeu a graça do Senhor, porque ele achou que a autoridade era, ele podia fazer o que ele queria e Sim, sim, suprimir as pessoas e tudo mais. Mas como o Fábio colocou, como o James está colocando, que nós devemos submeter à autoridade, mas quando a autoridade não age com sabedoria espiritual, principalmente que não age conforme o que Deus espera que ela faça e ela suprime o povo, ele perde a autoridade, ainda que o povo escolheu essa pessoa para estar ali. Ele perde o sim, direito de ser o que ele é. E até o Senhor não é com ele mais, porque no final Deus não era mais com Saul. As sim, coisas erradas que ele buscou, então a gente sabe, entendeu? Ainda que você escolheu aquela pessoa, ela é a sua autoridade, mas ela está fazendo errado, não quer dizer que eu tenho que seguir e fazer o que ela está falando se ela vai contra os princípios de Deus.
Então, se vai contra os princípios de Deus, quer dizer, aquela pessoa não tem nada com Deus, porque eu, uma pessoa que tenho Deus, tenho que seguir cegamente essa pessoa. Eu não tenho que fazer isso, porque não é o exemplo que Deus me deixou, não é o princípio que Deus deixou. E para mim é isso também que Paulo está falando, entendeu? Mas Então, a palavra aqui não está falando em seguir, independente de qualquer. Hã? não é seguir. A palavra aqui não fala em seguir, Não, não é essa a palavra exata que está aí, seu Mário, mas nós somos adultos e chegamos não é a essa seguir. conclusão, sabe? Não é exatamente seguir, mas quando a gente faz, igual foi citado o Hitler, quando o Hitler pediu para matar os judeus, o povo fez que estava ao redor dele, porque ele tinha autoridade sobre aquele povo. Mas eu acredito que muitas pessoas que fez o que o Hitler mandou, fez por medo, fez por medo de consequência, por medo de perder uma família, porque não é possível que aquelas pessoas concordavam com ele, entendeu? E não tiveram a capacidade de dizer um não para ele, como fez Daniel, como fez o Abidnego, entendeu? Porque tem pessoas que são dotadas de total sabedoria, que é capaz de fazer com sabedoria isso, e Deus livra aqueles que honram a Deus, entendeu? Porque nem sempre uma autoridade ela é uma autoridade, ainda que foi permitida por Deus, é uma autoridade que foi posta ali e Deus vai estar com ela, entendeu? Porque Deus não vai estar com uma pessoa que oprime os filhos dele. Deus não vai estar com uma pessoa que não faz a vontade de Deus, porque é contra a Bíblia, entendeu? Olha para a Deus gente ver, não por exemplo, abençoa. a opressão que teve em cima dos judeus, depois de tudo que aconteceu, perseguição, morte e tudo mais, a Inglaterra depois resolveu devolver as terras e criar né, o Israel novamente. Então a gente não sabe, né, o entendimento do que realmente A gente Deus não sabe, essas quer com coisas a as gente vai coisas, ficar né? sabendo no futuro, Às vezes o mal ele acontece né? para que, né, para que a glória de Deus, né, para aquilo que Deus quer aconteça também, né? A gente vê lá o coração né, a gente tava falando do Faraó, né, que foi endurecido, tantas outras, né, partes da Bíblia que a gente vê o mal acontecendo para que, né, a glória de Deus, né, seja trazida à tona, né? A gente está vendo aí, gente, no mundo, muitas coisas acontecendo. Na Ucrânia, Israel, o governo dos Estados Unidos, aí o presidente Trump aí já decretou para que a guerra pare lá em Israel, mas Israel não para. Hoje mesmo já saiu agora de manhã aqui que morreu não sei quantas pessoas lá. O povo de Israel continua matando os palestinos. Quer dizer, então, sabe, são coisas que a gente não tem como. é, Aí Não eu tem como pergunto para saber, você, pai. Tem que tomar cuidado com isso daí, pai, né? porque não tem como saber, A entendeu, gente não pai? sabe, a Tem que gente não tomar sabe cuidado qual com isso que é. daí, porque assim, ó, tem muito terrorista se fazendo de cidadão comum, entende? Isso tem A gente sabe demais. disso, pô. Tem muito terrorista usando pessoas civis como escudo, por exemplo. E tem muitos que são defensores da causa e que querem estar ali e que preferem estar ali. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado porque assim, a gente só sabe do que a mídia traz para nós. E a mídia tem viés. Ela tem uma mensagem que ela quer passar para nós para nos convencer daquilo que ele está dizendo. Não existe mais aquele jornalismo que é independente, que traz os fatos e deixa a pessoa que está assistindo tirar as suas conclusões. Ela traz a mensagem já com uma tendência de fazer você tomar um lado ou outro. E isso é 24 horas, porque hoje eu percebo que a mídia, ela é partidária, ela tem um lado, entende? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a Sim, gente fica se sim. envenenando disso e tomando um lado e achando que o outro está fazendo algo, e às vezes não é aquilo, sabe? Às vezes a gente está sendo enganado. Então, por isso que eu falo assim, que primeiro que esse canal aqui, eu não acho que a gente deva trazer esse tipo de coisa para cá, porque isso, nós temos pessoas aqui que têm opiniões diferentes,
talvez porque assista canais diferentes, talvez porque tenham Sim, visões diferentes de mundo. E isso não pode ser uma pedra de tropeço para o nosso devocional. Nós temos um objetivo aqui, que é falar da palavra de Deus. E só, e deixar o julgamento é isso que eu quero com chegar aqui Deus, agora para você. entende? Mas Veja bem, às vezes eu aqui, sinto que tem colocações aqui que são enviesadas. E eu, olha, sim, e eu não tenho maturidade ainda. Eu infelizmente não tenho maturidade. Eu estou trabalhando isso, mas eu não tenho maturidade ainda para não reagir. absorver. Não Então, presta reagir, atenção nessa entende? palavra aqui, ó. Então, assim, Presta como atenção. isso machuca, eu prefiro evitar esse tipo de coisa aqui Tá. nesse devocional, porque eu fiz parte disso, eu vi com os meus olhos, eu sou uma pessoa que eu procuro fazer o que é certo, embora não seja perfeito. Eu sei das pessoas que estavam lá e que estão presas injustamente, e são pessoas do bem, pessoas que nós estávamos lá orando. 24 horas por dia tinham pessoas orando lá. Eu cansei de orar lá. Eu cansei de orar e cristãos orando e muitos deles estão presos sem cometer crime nenhum. Então não fala para mim que isso está Ô, certo, James, entende? Eu não vou Mas aceitar isso daí. o. Eu não quero continuar por esse James, caminho aqui, não porque, estou olha, falando Peraí, disso cara. não, filho. Peraí, Eu quero peraí, que peraí, você peraí, fique peraí. aqui, ó. Teu pai tá falando de Em Israel e João, de Gaza, mano. Teu pai não tá falando de não, Bolsonaro, mas velho. eu sei do que ele está falando. Mas Meu pai falou vamos isso lá, vamos lá. daí. Meu pai Então, falou isso não, você está daí. enganado. Ele falou Não, porque lá ele tem o viés dele, que é político. A gente não. já discutiu sobre isso Filho, várias vezes. ô James, E ele ó, James, aproveitou isso daí para dar uma James, cutucada. Entendeu? não, James, Ele você tá aproveitou. tirando Eu a. sei Você que tá ele tirando a. aproveitou Você para tá dar uma tirando a paz cutucada. É aí, uma mano. cutucadinha. Sabe aquela cutucadinha? Sabe aquela cutucadinha ô, assim, ó? filho, Foi essa presta atenção. cutucadinha assim, ó, que eu não, Não, que Ó, eu, eu entendeu? vou ô, falar um negócio James, aqui. Vou falar um James, negócio. Espera aí um pouquinho, aqui, Samara. ó. Em João Deixa eu capítulo falar. 15, peraí, ó. João capítulo 15, versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, olha, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me aconselhestes vós a mim, mas eu, não, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então veja bem, não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E ele fala aqui, ó, que ele não vai chamar você de servo mais, vai chamar você de amigo, porque ele está passando para mim e para você o que o pai dele passou para ele. Olha, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Então, meus irmãos, nós estamos estudando a Bíblia, Deus está passando para nós o conhecimento da palavra, da verdade, para que nós possamos aprender. Deus nos chama de amigo, e Ele mesmo fala: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, para que vades, dei fruto e o vosso fruto permaneça. É dentro dessa palavra, é dentro disso aqui que nós temos que permanecer. Nós não temos que ficar pensando em A, B, C, e aquilo que está acontecendo, porque Deus tem o controle de todas as coisas, que eu já falei aqui, vocês sabem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. E se alguma coisa não deu certo, mesmo você orando, é porque não é da vontade de Deus. Não é. Deus sabe do amanhã. Ele sabe. Nós não sabemos o amanhã. A gente só sabe o que está acontecendo agora, mas o amanhã só a Deus pertence. Então não vamos entrar nesse detalhe, nesse julgamento aí. Eu dei até um vídeo para vocês aí, para vocês analisarem. Só, mas e aí? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu credo, cada um torce para um time, um é palmeirense, outro é corintiano. E aí, nós temos que. A palavra de Deus fala que nós temos que amar o nosso próximo. É isso que nós temos que fazer. Se nós fizermos a nossa parte, nós estamos cumprindo com a determinação de Deus. Orai por aqueles que estão em eminência. Então nós temos que orar pelo Netanyahu lá, temos que orar pelo Trump, temos que orar pelo, né?
A, B, C, porque esse é o mandamento. Para que ele faça um bom governo, para que ele faça, entendeu? Agora, cabe a ele. Se ele fizer errado, certamente ele vai cair. Se fizer É, errado, como Saddam Hussein foi derrubado, por quê? Porque ele não fez certo. Então é assim as coisas, meu irmão. eu Deus acho põe ele que quem quer lá e tira quem ele quer. Não é verdade? Jesus falou pro Malcolm, não falou pro Malcolm? Guarda a espada, porque quem luta com espada morre com espada. Então, Exatamente. né, o que Jesus fala é amor, é sempre paz, né? Então, assim, se estão É, matando, não vou matar criança, matar mulher, matar inocente, porque tem um terrorista ali no meio, tem alguma coisa errada. Também não vou defender esses caras por causa disso, né? Porque tem terrorista lá tá no meio, certo. então, desce, né? Então, assim, por mais que a mídia seja enviesada, tá errado, né? Nenhuma Mas o que a gente guerra, né? vê, sabe o que que é, Fábio? Né? É muita gente A gente tem que inocente pedir a morrendo, paz e não é? a gente Aquilo que sabe o Diego falou aí, que ó. morre Quantas dos pessoas dois lados, inocentes mas foram hoje presas? está totalmente, né, assim, fugiu totalmente daquilo que é o bom senso. E é o que a gente está falando aqui, é quando a autoridade começa a fazer o mal, né? Quando a autoridade tem que estar fazendo mal, e a gente tem que ter o bom senso daquilo que a gente, né, Geralmente quem paga é o né, inocente. e continuar orando por ambos os lados, orando pela paz, né? Mas para mim é evidente que alguma coisa ali não está certa, né? Então, isso de um lado, a gente já sabe que de um Olha, lado não gente, está, tudo em excesso é entrou e fez um prejudicial. monte de coisa Tudo, errada, tudo em mas o outro excesso é lado também já prejudicial. está dando, né, colocando a mão além do que aquilo que, né, da permissão de Deus, né? É verdade. É, Ó, não sei se além da permissão de Deus, mas que realmente o homem, bom, não ele é da jamais vai conseguir permissão, acertar. Deus permite, mas não é da vontade, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que essas questões, elas deveriam ser evitadas quando a gente tiver que... A gente Porque está falando de autoridade, né, James? Acho quando a que gente tem que fazer estar com o coração tratado, irmão. É ferro afiando é, ferro, mano. Ferro afiando ferro, cara. Estamos aqui, você vai sair daqui melhor do que você entrou, mano. E o ano que vem a É, gente vai chegar nesse capítulo de novo. é para você ficar preparado, meu E, filho. e não É é para só você, você não, você, mano. ó, É todos nós, né, ó, mano? agora se você tá com o Amanhã sou eu. coraçãozinho amansado, não, vou aceitar, porque é o seguinte, Ô, meu, é assim mesmo, filho. É que o Tem que estar Fábio na luz, falou, é mano, o tempo ferro, todo, fio mano. ferro. É isso aí, Fábio. A gente tem que vigiar pra gente não sair da luz, mano, o tempo todo, cara. O É tempo todo a verdade. gente reagir como Cristo não é fácil, né, mano? Então, todo tempo a Não. gente. E Quando vai ser você cutucado vê, nas nossas cara, feridas, mano. Vai ser cutucado nas nossas feridas, mano. quando você vê injustiças acontecendo e Cara, distorções da verdade acontecendo, né? E a o gente mal vai falar de acontecendo, injustiça, mano. Todo dia criança morrendo. Você vai no hospital, você vê um monte de criança lá que não fez nada, né? E tá lá morrendo, cara. E aí a gente então. vai, né? Vai reclamar com quem? Com Deus? Vai se, né? Vai blasfemar, não? A gente tem Então, que, vai mas falar amém. contra Deus, a gente não tem que fazer nada. Mas contra o homem, não tem Vai ser da como a vontade gente. de Deus, se Deus permitiu, cara. Então é a mesma coisa, né, Ô, mano? Varão, Só quando o cara vai mudou, fazer uma prova no só Mackenzie, colocou uma peça no meio. né? Eu estava conversando com uma pessoa que ontem falou, o cara vai fazer a prova no Mackenzie, ele leva dois celulares. Aí o professor pega um celular de cada um, porque não pode entrar com o celular, o cara pega o celular velho, dá para o professor e fica com o outro na mão. Na hora de fazer a prova ali, ele vai para. Quer dizer, o cara não estudou e quer passar. Agora eu pergunto para você: o cara não estudou, quer passar. Quando ele for aprovado lá, sem saber, na hora que ele tiver na situação que ele tem que resolver e ele não sabe, ó, o cara vai construir um prédio, ele vai derrubar. Se ele for um médico, ele vai matar o paciente. Então, cada um vai responder por si, varão. Entendeu? A pessoa tem que ter hombridade, fala, não, estou estudando isso aqui, se eu estou estudando medicina, eu tenho que aprender a medicina, eu tenho que. A minha nota é 2, poxa, eu não passei, então eu vou estudar de novo, vou aprender o negócio, porque eu tenho que aprender. Agora, eu não vou forjar, eu não vou fazer errado, porque lá na frente vai ter consequência. É como construir uma casa sem alicerce, vai cair. Você está me entendendo, Fábio? Você está me entendendo, filho? Então, cada um vai dar conta de si a Deus. Se fizeres certo, certamente serás aceito. Mas se fizer errado, a casa cai. E se a casa caiu, foi porque estava errado. Então, não vamos lamentar esse detalhe. Nós estamos aprendendo aqui. Aprendendo de Deus. Deus está nos ensinando.
Então, vamos ficar aqui, ó. É aqui. Quero ouvir um pouco a famílias aí pra tirar o foco da gente, Tamires. Ajuda a gente, vai. Tá quietinho. É Vamos isso orar aí. também, que já é acabando já. Não sei se o James quer falar mais uma coisa. É difícil entrar nessa passagem, porque quando eu estava lendo e você estava explicando, eu realmente estava pensando nessa parte com trajetória, porque essa palavra, ela tem essas duas versões, né? Ela tem essas duas versões, né, que vocês falaram, né? Porque tem duas versões. E a gente tem que estar ligado. Eu também acho assim. Nem toda autoridade, se eu ver que está errado, eu vou obedecer. Pode ser governamental, pode ser dentro de ministério, né, religioso, igreja, onde for, se eu ver que está contrário à palavra de Deus, eu não vou obedecer. Porque a palavra nos diz que no meio do trigo ela tem um joio. Então, o joio, ele está no governo, ele está aqui dentro da minha casa, ele está dentro da nossa igreja, ele está em todo lugar, né? Que Deus permite. Que tem pessoas sofrendo, tem pessoas sofrendo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer o que é melhor. Mesmo que muitos não achem certo, mas se você acha que está certo, se você está dentro é, do que a Bíblia te ensina, você está certo. É isso que você tem que seguir. Não é porque a pessoa falou, vai por aqui, você sabe que está errado, você vai por ali, porque a pessoa está falando? Não. Então, eu acho assim, essa palavra contraditória, e que a gente tem que pedir sempre discernimento, né? A gente tem que pedir discernimento a Deus, tem que pedir ajuda a Deus, para que Deus, ele venha nos orientar, porque cada pessoa tem um pensamento diferente, mas essa palavra, ela tem dois sentidos, né? Depende qual a nossa visão, e se a gente não achar que está certo, a gente tem que ir para a palavra, tem que orar para Deus, para que Deus venha nos direcionar. O que é que o Senhor acha mesmo, Pai, que está certo? Como é que eu tenho que lidar, né? Como é que eu tenho que agir para a gente se encaixar sempre no que Deus quer com a gente, né? Porque se a gente vê que está errado, a gente não tem que obedecer, não. A gente tem que fazer o que Deus determinar para a nossa vida. Teve reações que Deus realmente permitiu, né? Deixou que acontecesse para que o nome dele fosse glorificado ali, né? Naqueles momentos que vocês citaram, mas hoje em dia o amor de muitos se esfriou. Então muitas coisas vão acontecer e Deus só fica lá do céu olhando. Deus só fica contemplando. Muitas vezes ele não pode fazer nada. E o justo, ele também vai sofrer o que o injusto vai sofrer. A gente fica triste, né? Quando tem muitas pessoas morrendo, passando por tantas dificuldades. Mas a gente tem que ter, sabe o quê? A esperança que aquelas pessoas que estão sofrendo, fazendo bem, sofrendo pelo nome de Jesus, a coroa delas estão reservada lá no céu. Quando Jesus voltar, a coroa delas vai estar reservada. Então, glória a Deus por isso, por essas pessoas que estão suportando isso, né? Que a gente ainda não teve essa oportunidade de suportar pelo nome do Senhor. Quem sabe um dia, que a gente não sabe o dia de amanhã, nem o minuto que vai chegar daqui a pouco, né? A gente não sabe. Então, a gente só pode pedir o discernimento do Senhor para que a gente possa lidar com tudo isso que a gente aprende e que a gente passa, sempre com calma, viu, gente, né? Sempre com calma, pedindo ao Senhor, que tudo dá certo em nome de Jesus. O capítulo 14 vai dar a resposta para nós. Tudo aquilo.
capítulo 14 aqui de Romanos. Amém. Amém. Vamos orar amanhã e termina ele? Tem mais metade do 13 para amanhã. É, glória a Vamos orar. Deus. Cutuca não, seu Mário, cutuca não. Vamos Não, adiante. estou dizendo que aqui, ó, Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Te amo, irmão. Tomara, tomara. Vamos orar, não, eu Tamires. estou em Senhor, paz, né? Ora mano, pra eu Que estou gente. em Deus paz. realmente deu um coração para nós todos, que Oh, possamos um coração de suportar carne, né, essas filho? injustiças. Um coração de carne, Eu, viu, filho? Coração de carne, hein? é, E a a gente estava paciência. vendo aqui, né? Quantas vezes Paulo foi preso, né? Quantas vezes Paulo foi preso? Ó, filho, você E lembra no quando meu nós estávamos juntos entendimento, lá no. e no meu Deixa ele falar, seu entendimento, Mário. Peraí, seu você Mário. nem está ouvindo o que eu estou falando, né, pai? Eu Fala, tô gente. ouvindo, filho, tô ouvindo. Eu só queria lembrar você uma vez que nós estávamos juntos lá no, lá onde você me levou, lá em São Paulo, lá no congresso lá do. Como é o nome dele? Lá no método CIS. No Método CIS, que nós participamos juntos, você lembra? Aí do nada assim você tocou no assunto em relação a o que você está comentando aqui hoje, que eu nem entrei nesse assunto aí, filho. Sinceramente, não. Porque a palavra de Deus aqui, ela fala tanto espiritual como material. Seu pai chorou. Por quê? Cada um acredita numa coisa, né, filho? Cada um tem uma religião. Cada um tem a sua religião. Cada um, quando a pessoa é dedicada naquela religião, ele faz aquilo que é determinado, aquilo que ele aprendeu, que ele segue, né? Mas aquilo que eu estou falando para você aqui, que eu quero dizer, amanhã, ou depois da manhã, no capítulo 14 de Romanos, vai satisfazer tanto a mim como você, como todos nós. Deus vai falar aqui para nós, Então, entendi. né? O que eu tô querendo dizer, só o É que eu estou isso. querendo dizer é assim, não é questão de religião. A gente aprendeu aqui, a gente tem aprendido aqui que a religião, ela não fez bem para as pessoas. A religião faz mal. A gente aprende sobre Cristo. A gente aprende aqui sobre a Bíblia e ela não é religião. Então, às vezes, eu preciso abandonar a minha religião para seguir o que está na palavra, entende? Eu peço a Deus que cure meu coração, porque eu sinto muita dor pelas injustiças que eu vi acontecer, que eu vi e que eu não vi através de mídia, ninguém me falou, eu vi com os meus olhos. E eu sei o que eu vi. Pessoas de bem, pessoas do bem, que foram presas como Paulo e os apóstolos foram presos, levando a palavra de Deus. E eles foram presos. E Deus permitiu isso. E tudo bem, que eu consiga encontrar a paz que eles encontraram mesmo preso. E que todos nós consigamos. Mas isso não vai fazer eu acreditar que as autoridades estavam certas quando prenderam Paulo. Entende? Porque eu acredito na palavra, eu acredito no que está escrito aqui, e isso, e eu que é o que está na palavra é o que me diz que é certo e que é errado. E eu procuro olhar para as pessoas e para aqueles que são as autoridades, eu procuro olhar a atitude nelas, não o que elas estão falando, mas a atitude delas, se a atitude delas e os frutos delas estão de acordo com a palavra que eu estudo, que eu sei que é Deus. E aí, eu estou saindo de religião, porque eu já fui frustrado, eu já tive religião. E eu abandonei a religião buscando fazer o que é certo. Entende? Então, acho que. Agora, como o senhor comentou, cada um tem um time ou religião, por isso que eu falo que acho que aqui não é legal trazer o time, a religião, porque aqui é outra conversa. Aqui nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor, entende? E aí eu, eu peço perdão se eu realmente não agi como vocês gostariam, né? Eu peço amor, porque eu também sou de carne e osso e erro como todos vocês, mas eu tô
dando o meu melhor aqui para seguir a palavra, mas eu não posso me calar diante de Eu coisas que eu entendo estou você, filho, eu entendeu? entendo, respeito sua opinião. Assim como eu respeito a do Fábio, da Tamires, de todos que aqui estão. É por isso que nós estamos aqui, entendeu? Porque nós queremos aprender, nós queremos estar no mesmo espírito Mas e o que jamais vamos. me traz à mente aqui, essa discussão, é, é algo que é independente de política, independente de qualquer coisa, que eu acho que está relacionado a perdão, cara, né? E, e a gente tem que se livrar dessas coisas que ficam amargurando no nosso coração, porque isso às vezes não deixa a gente viver o que, né, a abundância que Deus quer pra gente, né? Então o que a gente tem Verdade. que orar e pedir é para que Deus nos cure dessas coisas que ficam nos prendendo no passado, né? E não deixa a gente viver, né, o futuro, né? E eu sinto muito por isso trazer ainda essa dor para você, né? Eu sei que a gente vive situações na nossa vida que a gente é, fica muitas vezes ali remoendo as coisas ruins, remoendo as coisas ruins, mas uma das coisas que a gente tem mais aprendido aqui, que a gente passando a agradecer mais, vendo mais as coisas boas que Deus tem feito, sabe? E liberando esse perdão do que as coisas ruins. E aos poucos isso possa sair do seu coração, né? Porque a gente tem que conseguir passar por esses lugares sem que a gente saia da graça, sem que a gente saia da graça não, sem que a raiva, a ira, né, a cólera entre no nosso coração, né, que a gente tem que manter a paz o tempo todo. Esse é o grande desafio, né, é justamente resistir, né, e tirar tudo isso de dentro da gente, né, que a gente possa liberar perdão, né. E você, do jeito que você veio falando, me traz muito à mente a questão do perdão, sabe, quando a gente fica com alguém no coração, porque, pô, aquilo ali foi injusto, aquilo ali fez isso, aquilo ali não merecia, não sei o quê, então, eu acho que está um pouco relacionado a isso e eu acho que é nisso que a gente tem que orar e focar. E eu acho que não deveria ser um problema a gente tocar em determinados assuntos aqui, né? Mas eu sei que ainda machuca e dói, né? Mas bom, enfim. E também a gente não tá aqui torcendo para futebol, né? Não estamos aqui torcendo para governo, a gente está falando da palavra de Não, Deus e a não, palavra de Deus toca nesse assunto também, né? E tá tudo é certo, isso né? aí. Eu concordo, Fábio, Tudo e certo. agradeço aí, eu espero ser, que Jesus me ajude a curar de fato, né? Podem colocar nas orações também, agradeço, viu? E eu acho que é por aí, mas acho que todo mundo também tem seu tempo e sua dor, sua ferida, né? Enfim. Amém. Verdade. Tamires, eu queria Bom, pedir para a Tamires orar por nós hoje. Vamos, amém. vamos em nome de Jesus. Amém. Coloca a Senhor, irmã do não Fábio em oração, Tamires. Por gentileza, Patrícia, irmã do Fábio. viu, Ela continua internada. viu. Vamos orar. Ela tá em casa Senhor, já, viu? Tá em casa, casa, Chave. tá em casa, Tá? graças a Deus. Com orar por recuperação. nós. Mas precisa de orações, sim. Agradeço. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por este devocional que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E eu te peço, meu Pai, em especial, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, em tudo que o Senhor deseja. Pai, que nós viemos, que o Senhor venha nos dar conhecimento, Pai, da tua palavra, porque muitos sofrem por falta de conhecimento. Pai, estamos aqui para aprender de ti, Senhor, para ter sabedoria, para saber por onde trilharmos, Pai. E eu te peço que o Senhor nos ajude, porque sem ti nós não conseguimos. Envia, Pai querido, os teus anjos sobre as nossas casas, Pai querido, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guardar das armadilhas do inimigo, meu Pai, que o Senhor possa fazer o teu melhor nas nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que não cai uma folha sequer se o Senhor não permitir. Mas, Pai, o mundo, ele é mau. O mundo jaz do maligno, Pai, como a tua palavra diz. Então, nós só podemos orar.
Só podemos, Pai querido, a cada dia fazer o nosso melhor e que o Senhor possa nos capacitar, Pai, a cada dia. Tirar tudo que não te convém da nossa mente, do nosso coração, que o Senhor possa preencher a nossa alma com aquilo que o Senhor quer, para que nós venhamos ser mais servos teus, Pai querido. Pai, eu também quero te pedir pela recuperação de Patrícia. Senhor, fortalece ela, Pai, que ela venha ser bem cuidada por ti, Senhor, também pelos familiares dela, que o Senhor possa dar força a ela, Pai querido, porque só o Senhor sabe, né, Pai? Só quem sabe as dores é quem passa, Senhor. Então, o Senhor está vendo ela, está contemplando, envia teus anjos lá no lar dela, Pai, para que a recuperação dela seja perfeita. E o testemunho dela, Pai, nessas provações que ela tem passado, venha ser para a tua honra e glória e para a tua adoração. Para que pessoas venham ser impactadas, Pai, com o testemunho da tua filha, Pai, que ela tenha a contar e vai contar. Em nome de Jesus, para a tua glória, vai trabalhando na mente dela, no coração dela, para que ela venha te servir, Pai querido, em espírito e em verdade. Pai, toma cada um desse devocional, guia debaixo da tua destra, vai também de encontro àqueles que não poderão estar hoje, Pai querido, vai fortalecendo também, dando sabedoria da tua graça. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.